Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, compartilhando com vocês sobre o meu ministério, o que Deus tem feito. E eu creio que daqui vai surgir muita gente que vai impactar essa geração. Desde já eu agradeço ao pastor Josué, toda a equipe. É um prazer estar aqui de novo. Eu acho que nós viemos aqui faz uns 2 anos, né, amor? E tem sido uma bênção para nós, né? Irmãos, para nós começarmos a falar sobre esse assunto, né, de tecnologia, redes sociais, antes eu gostaria que você lesse comigo o que está escrito em João, capítulo 15, o versículo 1 e o versículo 2. Jesus disse assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Irmãos, eu vivi essa experiência aqui, de receber a poda de Deus. Aqui Jesus disse que o Pai, ele é como um agricultor, que ele poda para que dê mais frutos ainda. Irmãos, para quem já conhece da minha história, do meu testemunho, eu fui pastor de jovens, cuidei dos jovens lá na minha igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no interior de Minas, São Sebastião do Paraíso. E eu pregava para 2, 5 pessoas todo sábado. Era só esse grupinho de pessoas. Às vezes não ia ninguém, às vezes ia só a Thaís lá para me ouvir, e eu me sentia muito frustrado. Você imagine, durante 7 anos, você pregar para no máximo 10 pessoas. Quando ia muita gente, ia 10 pessoas. Até que um dia, a própria liderança já nem assistia meus cultos, e a situação foi ficando complicada, e a liderança fez uma reunião comigo, e eles me disseram: olha, nós estamos aqui para te abrir o jogo. É o seguinte, suas pregações são muito chatas. Suas pregações dão sono, cara. Por isso que ninguém aguenta te ouvir. E a gente precisa te falar essa verdade, você precisa despertar. Você não tem chamado para pastor. Você é muito bom para aconselhar pessoas, as pessoas gostam de você, mas para pregar, não. Irmãos, eu tomei um choque ali, não sei como eu aguentei ouvir tudo aquilo. Eles falaram com sinceridade e eu ainda tive força para agradecer eles. Olha, obrigado, porque vocês foram sinceros. Mas foi pesado. Nas próximas semanas, eu não queria nem voltar na igreja. Eu pensei, que povo ingrato. Eu dei o meu melhor todo sábado lá, muitas vezes nem podia ir, mas eu desmarcava e ia, pregava. Mas a verdade é que foi necessário essa poda para que eu desse mais frutos ainda. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. E eu sonhava que aquela igreja ia lotar. Eu queria colocar 100 jovens ali, mas eu não conseguia, eu não sabia como fazer isso. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha um chamado para ser pastor, e esse era o que Deus ia fazer. Mas Deus já havia falado comigo que eu iria pregar para multidões, pessoas fora do Brasil. E eu olhava para mim, para a minha realidade, eu não enxergava nada daquilo. Mas, irmãos, hoje, no meu canal do YouTube, para a glória de Deus, cerca de 400 mil pessoas oram comigo toda manhã, de segunda a segunda. À noite, 300 mil pessoas, a média. Tudo isso para te estimular, para te inspirar a olhar para a internet, porque eu jamais imaginei que isso iria acontecer um dia. Então, a internet, ela pode nos ajudar a dar mais frutos, porque esse é o propósito. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem muitos frutos, e esse fruto permaneça. Eu não vejo outra ferramenta tão forte quanto a internet para esses dias de hoje, para essa urgência que nós temos de pregar o Evangelho. Antigamente era o quê? Era a rádio, né? Se usava a rádio para levar a mensagem do Evangelho. Depois veio a TV, e aí foi um estouro, e no mundo todo o Evangelho foi sendo pregado, e agora são as redes sociais. A TV ficou inviável, todo mundo sabe disso. Esses dias mesmo eu estava conversando com um moço que ele que ia nas empresas de televisão
para fechar o acordo para veicular cultos na televisão. E ele falou, pastor, é impressionante, tinha canais ali que a gente pagava 800 mil por mês, e a gente fechava, passava 1 mês, 2 meses, o dono da rede chegava para a gente e falava, agora vai ser 1.100.000, 1.200.000, porque tem outros que estão querendo usar o seu horário. Então ficou inviável usar a TV para evangelizar. E aí o que acontece? Como precisa de muito dinheiro, tem que pedir muito dinheiro. E aí o foco vai deixando de ser aquele evangelho aqui puro e simples e começa então a acabar extorquindo as pessoas porque precisa pagar a conta. E eu me lembro quando a pandemia começou, a avó da minha esposa, ela é uma mulher de oração, mulher de Deus, e ela veio me contar um sonho que ela teve. E ela falou, Juninho, eu preciso te contar um sonho profético que eu recebi de Deus. Deus me mostrou num sonho que a água estava secando do rio. E aí eu fui vendo muitos peixes grandes, enormes, se debatendo, porque estava faltando água. E eu fiquei muito triste, muito preocupado, o que era aquilo que estava acontecendo. E aí Deus, no sonho, ele falou para mim, agora vem cá um pouquinho, olha esse riozinho aqui, ó, e chega perto ali para você ver o que está acontecendo lá. E naquela hora eu vi um monte de peixinho nadando livremente ali, usufruindo daquela água que tinha sobrado. E aí Deus falou com ela o seguinte, olha, eu vou levantar os pequenos a partir de agora. Muitos que se acham grandes, eles vão passar sufoco a partir de agora. E isso estava começando, foi mais ou menos em fevereiro, foi bem no início da pandemia, a gente nem imaginava o que ia acontecer. Eu vejo, irmãos, que Deus tem mudado as coisas, né? A igreja tinha se acomodado, a igreja tinha perdido foco, e agora nós temos a chance de se alinhar novamente com Deus e fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, irmãos, nós temos visto que as igrejas já estão se adaptando. A gente vê na arquitetura da igreja, na adoração, durante o louvor, olha que coisa maravilhosa. A gente consegue, né, penetrar no louvor, a gente adora a Deus de verdade. A gente vê que está surgindo muitas ferramentas de evangelismo. Então, tem sido uma bênção, a igreja tem se despertado, mas poucas igrejas estão fazendo a diferença, estão fazendo com eficácia o trabalho na internet. Geralmente as igrejas pensam assim, vamos transmitir online. E aí fica aquele monte de igreja transmitindo online. E elas acham que é só isso, só que muitas vezes ficam lá 2, 3 pessoas assistindo aquele culto online. Então, irmãos, nós precisamos aprender como agir na internet, como trabalhar na internet. Esses dias eu li uma matéria de que as igrejas tradicionais, como a igreja que eu frequento, a presbiteriana, a metodista, a batista, elas estão perdendo muito espaço no mundo todo para as igrejas que às vezes têm um nome desconhecido. São denominações que há poucos anos não existiam e agora estão explodindo. E essas igrejas tradicionais, elas estão perdendo muito espaço e precisam se atualizar, porque senão, cada vez menos as pessoas vão na igreja. Eu vejo pela nossa igreja, é uma luta trazer pessoas ali para dentro, para acompanhar os cultos. E essa não é uma realidade só nossa, mas isso está acontecendo. E não adianta fecharmos os olhos para essa realidade. As pessoas estão mudando a mentalidade delas. E por que será que essas igrejas que não têm um nome, né, tradicional, histórico, elas estão crescendo tanto? Porque elas estão abertas a mudanças. Glória a Deus pela vida do pastor Josué, porque ele tem essa mente aberta. E as igrejas que tiverem a sua visão aberta, elas poderão crescer nesses tempos. Lembrando que a mensagem, ela nunca pode ser mudada, mas a forma de transmitir essa mensagem, ela deve ser atualizada constantemente. Constantemente a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. E na época de Jesus, não existia meio de comunicação. Não existia rádio, TV, internet, não tinha nada disso. E por isso, ali, se quisesse ter relevância, tinha que ser um bom comunicador. Tinha que saber comunicar muito bem a palavra do Senhor. E Jesus foi quem melhor fez isso, né? E Jesus, ele era um excelente comunicador, porque ele era muito claro nas suas mensagens. Ele era muito prático, tudo tinha prática naquilo que ele ensinava. E, principalmente, ele era muito atual.
ele não falava uma coisa que era ultrapassada, ele falava da realidade do povo, daquilo que as pessoas estavam vivendo. Ele falava de verdades atemporais, mas de uma forma contemporânea, para que as pessoas pudessem entender. Então, se nós quisermos ser eficazes na internet, nós devemos aprender com Jesus. Porque Jesus, ele comunicava muito bem consigo mesmo, ou seja, Jesus sabia qual era a sua missão, quem ele era, ele comunicava muito com o Pai e ele comunicava com a multidão. E nós precisamos também seguir os seus passos. Primeiramente, ele comunicava com ele mesmo, ele sabia quem ele era, ele sabia por que ele veio a esta terra, e ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Jesus, então, ele veio para nos dar vida, e você só consegue transmitir, trazer a vida para a pessoa, se você primeiramente tiver essa vida em você. E isso só vai ser possível se você tiver um autoconhecimento, se você souber quem você é, se você conhecer seus pontos fortes, suas fraquezas, e também se você conhecer a sua missão. Porque senão você não vai conseguir ser efetivo. E trazendo para a internet, tem muita gente que pensa assim: nossa, eu quero ser que nem aquele ministério. E aí fica só copiando o conteúdo dos outros, porque ele ainda não entendeu a sua missão. Então é muito importante nós entendermos pelo que Deus nos chamou, porque senão a gente vai desanimar. Irmãos, as pessoas que dão certo na internet são aquelas que perseveram, aquelas que têm uma missão acima de qualquer outra. Esses tempos atrás, um primo meu, passando muito aperto, ele falou: Juninho, eu preciso criar um canal no YouTube, cara, eu preciso pagar minhas contas. E eu falei: olha, se você quiser pagar suas contas, eu vou te avisando. Não, o canal do YouTube não é recomendado, porque vai levar muito tempo. Não é assim que acontece. Você não pode fazer pelo dinheiro. Você tem que fazer por uma missão, por um propósito. Então, irmãos, nós precisamos saber muito bem quem nós somos e qual a nossa missão. Nós precisamos também comunicar com o Pai, para a gente ter algo para transmitir. Porque senão a gente vai ficar só agindo de forma estratégica, mas sem unção, sem graça, sem transmitir a verdade. E Jesus, ele disse: olha, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Muitas vezes nós vamos ser tentados a ir por caminhos que às vezes Deus não mandou a gente ir, e a gente tem que tomar cuidado com essas tentações. Hoje em dia está uma febre no YouTube, pelo menos, de pastores, de pessoas que falam aquilo que Deus não mandou falar, que usam títulos muito sensacionalistas, trazendo terror, trazendo medo, só para que as pessoas cliquem ali, assistam o vídeo, só que isso não transforma a vida das pessoas. Então, assim como no mundo físico tem os falsos profetas, tem também no YouTube, tem nas redes sociais, e eles vão se aproveitar desse momento, que as pessoas estão o tempo todo na internet. E também Jesus pregava para as multidões. E a Bíblia diz lá em Marcos 4:33, que ele sempre ensinava por parábolas, de modo que todas as pessoas pudessem entender. Então o foco de Jesus era: eu preciso fazer com que a minha mensagem seja fácil de entender, tanto para uma criança quanto para o mais velho. Agora imagine para o próprio Deus ter que pegar toda a complexidade, tudo que ele sabe, e reduzir a uma mensagem simples. Então, eu imagino que foi um desafio para Jesus. E é esse o nosso desafio também, porque para nós, às vezes, nós já estamos acostumados tanto com o Evangelho, com o nosso linguajar, com as coisas que a gente acredita, que a gente acha que todo mundo tem que saber, e não tem. Às vezes, se eu vou fazer uma pregação lá sobre Sansão, eu tenho que explicar todo o contexto, quem foi Sansão, sabe? Porque na minha cabeça eu já sei, mas para as pessoas, às vezes elas não sabem nada disso. Então, a gente tem que aprender a comunicar. E eu vejo que esses dias, o apóstolo Valdemiro Santiago, ele até fez uma live, e eu achei interessante que na live ele exigiu que todos os seus seguidores ali da igreja, membros, e toda a liderança, eram para divulgar o canal do YouTube dele, porque ele queria em 6 meses ter 7 milhões de inscritos. Irmãos, isso reflete uma coisa, que os tempos estão mudando, e as pessoas agora estão começando a perceber que a internet é o caminho, é algo que pode ser de Deus, pode ser uma bênção,
Pode ser uma maldição, se a pessoa usar para o lado negativo, mas pode ser uma grande bênção, principalmente para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Então, nós precisamos saber como transmitir. Tem muita gente que tem a unção, sabe o que tem que falar, sabe que Deus já chamou ele para essa obra, mas não consegue ter um alcance muito grande, um engajamento. Ou seja, precisa estudar ferramentas. Nós temos uma mania de querer espiritualizar tudo. Só que Deus nos deu um cérebro também para pensar, para estudar. E eu me lembro quando eu comecei o meu canal, em 2013, eu colocava títulos que hoje eu olho, eu penso, gente, onde que eu estava com a cabeça? Nem eu quero assistir um vídeo desse, velho. Eu colocava lá, Deus é fiel. Irmãos, quem quer assistir um vídeo desse, Deus é fiel? Todo mundo fala, amém, eu sei que Deus é fiel. Eu já pulo para o próximo, entendeu? Aí, a gente vai lá, coloca um título, Pedro foi pescar. Quem quer assistir uma pregação dessa, gente? Pedro foi pescar. A tempestade. Aí ninguém quer ver, entendeu? E eu coloquei uns 70 vídeos lá no meu canal, todo feliz. Eu gastava um dinheiro, né? Pagava um valor para o moço lá da igreja, para ele me filmar. Era uma luta, né? Filmar, porque por fim eu já estava cansado, errava. A cada 3 segundos eu errava a fala. Aí eu decorava o texto assim, ia narrar. Por fim não falava nada, já ia puxando para o outro lado, o vídeo ficava muito longo. Mas eu não sabia fazer dar certo. Mas a única coisa que eu tinha era uma certeza, Deus vai me chamar para a internet. E eu esqueci de contar para vocês, né? Lá na minha igreja, a liderança falou comigo, fiquei muito triste, porque eu pensava, nossa, nem a liderança está do meu lado, eu estou encrencado agora, como é que eu vou pregar para multidões, como Deus falou? Só que aí eu busquei ao Senhor, e em 2 semanas o Espírito Santo falou comigo. No domingo de manhã, eu escovando o dente para ir para a igreja, ele conversou como se tivesse alguém aqui, ó, do meu lado direito. Ele falou assim, as pessoas não querem te ouvir lá na sua igreja? Cria uma página no Facebook e eu vou começar a te usar lá na internet. Irmãos, eu senti uma força assim dentro de mim, uma fé, uma alegria. Eu contei para a Thaís, eu divulguei no meu Facebook pessoal. Gente, Deus me chamou para pregar na internet e eu vou começar na internet. E eu lembro que eu coloquei o primeiro post todo animado, né? Se Deus falou, vai acontecer. Coloquei o primeiro post, ninguém curtiu. Eu transformei os meus 120 seguidores do perfil pessoal numa página do Facebook, nem sabia como criar isso. Transformei, estava todo empolgado. Aí coloquei o segundo post, ninguém curtiu, ninguém comentou. Na hora o inimigo já soprou, né? Você vai passar vergonha. Você foi falar para todo mundo que Deus chamou para pregar na internet, agora eu quero ver. Irmãos, só sei que eu perseverei. Fui postando, postei o terceiro. Por fim tinha uma curtida, 2, amém. Tinha, sabe, pouquinho ali. Irmãos, questão de 1 mês que eu perseverei, crendo naquela palavra. Eu já estava com uns 10 mil seguidores. E as pessoas comentavam, nossa, mas esse padre é uma bênção. Porque estava escrito PR Antônio Júnior. Eles achavam que eu era um padre. Aí eles falavam, padre, mas me fala qual que é a sua paróquia, eu quero ir lá para conhecer. E aí, eu falava, não, gente, eu sou pastor, tinha que ficar explicando o tempo todo. Aí até que eu entrei em contato com o Facebook na época e falei, gente, por favor, troca o meu nome, põe pastor na frente. Pastor mesmo, pastor. Só sei que foi crescendo, em 3 meses eu já estava com 50 mil seguidores. E o que eu fazia? Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que as pessoas estavam pensando. Porque a gente pensa assim, nossa, numa multidão, como é que eu vou adivinhar o que todo mundo está passando? Mas um dia eu estava lendo uma passagem lá de 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 1 ao 2 ali, que diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que a gente console os outros com a mesma consolação que a gente recebeu. Irmãos, mas foi a coisa mais de Deus, porque aquilo virou a chave no meu ministério. Eu entendi como é que Deus age. Eu pensei, primeiro, Deus permite eu passar pela luta, aí Ele me consola, Ele me encoraja, me ajuda a superar aquilo ali. Aí depois, Ele vai querer me usar na vida das outras pessoas. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava na empresa do meu pai, dava 6 horas da noite, eu ia correndo para casa, ligava o computador, e eu contava, como se eu já soubesse o que a pessoa estivesse passando. Um exemplo, naquele dia, eu fui
alguém me xingou, por exemplo. Aí eu chegava na internet e falava, olha, você que foi xingado, você que falaram mal de você, meu irmão, Deus manda te dizer, olha, ignora isso aí, não guarda mágoa. Irmãos, eu comecei a usar essa estratégia e eu vi que é a estratégia do Espírito Santo. Primeiro ele deixa a gente passar por uma situação, depois você já tem uma arma poderosa para você usar e lançar. E aí eu falava, olha, você que está passando por isso, você que está apertado com o dinheiro, e eu muito apertado com o dinheiro, creia, o milagre vai chegar na tua casa. Amém? Digite amém. Aí eu punha para digitar amém, para bombar lá o engajamento. E todo mundo fala, nossa, pastor, como é que você sabe? Você conhece a minha vida, Deus acabou de falar comigo. Irmãos, e o negócio foi tomando uma proporção. Aí eu pensava, agora eu vou chegar lá na igreja assim, né, de cabeça erguida, porque todo mundo falava que eu não pregava bem, tá aí, ó. Só que na hora o Espírito Santo falou comigo, se você fizer isso, você vai perder a tua bênção, você vai sair da unção. Aí eu liberei perdão, por fim fiz questão de voltar, continuei por um tempo ali ainda como pastor dos jovens, chamei aquele mesmo pessoal para estar comigo, e eles ficaram admirados, mas eu sempre tive esse cuidado para não deixar o ego ficar inflamado, porque senão a gente perde a unção de Deus, a gente perde a bênção. Então, irmãos, nós precisamos crer que Deus ele vai honrar a palavra dele, não a minha palavra, mas a dele. E eu vejo o seguinte, quando Jesus falou para os discípulos, olha, vocês tentaram pegar a noite toda, aí não pegaram nada, né? Lança lá no fundo, lá que vai dar certo. Aí Pedro falou, Jesus, mas nós tentamos a noite inteira, não pegou nada. Mas Pedro falou o seguinte, mas já que é o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes. Quando ele lançou, lotou as redes, quase rasgou. Então, andar em cima de uma palavra faz toda a diferença. Você precisa buscar a Deus e Deus vai te dar o direcionamento, vai te dar a sabedoria para você pregar. Amém? E aí, o que aconteceu? Eu comecei na internet, lá no YouTube, gravei lá uns 70 vídeos e nada dava certo. E eu colocava lá 3 passos para um relacionamento abençoado. Mas mesmo assim não ia, eu tentava e não ia. Até que um dia, eu tive uma ideia, eu pensei, quer saber, eu vou estudar esse negócio. Primeiramente, eu vou entender para quem que eu estou falando. E eu comecei a chegar à conclusão, nós vivemos num país onde a maioria dos cristãos são pentecostais, muitas vezes das igrejas, Assembleia de Deus, congregação, são igrejas enormes. Aí eu tive uma ideia, eu coloquei na capa do vídeo assim, uma mulher orando, ajoelhada, pena que eu não trouxe aqui para te mostrar, com a saia jeans. Aí eu pensei, gente, quem que usa uma saia jeans? É esse pessoal, na minha cabeça, né? Qualquer um pode usar, viu, gente, a saia jeans. Mas a questão é a seguinte, aquela saia comprida, saia jeans, ajoelhada, eu pensei, vou usar essa capa. Aí eu pensei, gente, eu estou aqui colocando a oração, não sei do que, não funcionava. Aí eu coloquei, a oração que Deus responde, faça ela e vai dar certo, tipo assim. Irmãos, meus vídeos que davam 100 visualização, 200, eu acordei no outro dia e já estava lá com uns 15 mil. E foi crescendo, o vídeo chegou a 1,5 milhão. Eu tomei um susto, eu pensei, gente, o que eu fiz para chegar nesse ponto? O que eu arrumei? Eu tenho que descobrir. Aí eu fui entender, eu falei a língua do povo. No vídeo eu falava o seguinte, olha, você muitas vezes acha que Deus não ouve suas orações, você vai fazer do jeitinho que eu te falar aqui agora. Aí Deus é certeza, Ele vai te responder. E eu pensava, todo mundo quer uma receitinha, né? Do que fazer. E eu falei, primeiro, você vai orar de acordo com a vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, você não vai receber. Mas se você orar de acordo com o que está na Bíblia, vai dar certo. Se você orar sem interesse egoísta, porque a Bíblia diz, vocês não recebem, vocês até pedem, mas não recebem, porque é por interesse egoísta. Se você não tiver interesse egoísta, aí Deus vai te responder. Aí eu fui dando passo a passo e o pessoal gostou muito. Irmãos, aquilo virou a chave. A partir dali eu não fazia mais vídeo sem primeiro ter uma estratégia. Eu não fazia mais o que eu achava que era o certo, eu fazia o que o pessoal estava precisando e o que eles tinham necessidade. Então, sempre quando eu vou criar um vídeo, um título, se você quiser anotar, quem trouxe alguma coisa para anotar, eu me faço 3 perguntas. A primeira delas é o seguinte, esse título aqui vai chamar a atenção? Por isso, o que acontece? Eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo. O tempo todo eu estou conversando com eles. Gente, vamos pensar aqui, olha esse título aqui. Dá vontade de clicar? Dá vontade da pessoa querer assistir? Porque eu não quero só atingir o evangélico, eu quero atingir principalmente quem está lá fora. Então, nós devemos pensar por esse lado. Não adianta você ter a melhor pregação do mundo e soltar na internet lá, pregação de hoje, pregação do dia. A pessoa nem sabe do que é aquilo. Então,
Primeira coisa que eu penso, vai chamar atenção? E aí, muitas vezes eu uso gatilhos mentais. Se eu colocar assim, ó, esta pregação já ajudou milhões de pessoas. É um gatilho da popularidade. A pessoa pensa, nossa, se já ajudou milhões de pessoas, pode me ajudar também. Você entendeu? Muitas vezes é o gatilho da curiosidade. Veja o que acontece com quem desobedece a Deus. Um exemplo. Aí a pessoa, nossa, o que será que acontece? Né? Aí a pessoa, ela quer clicar. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Eu separei 10 exemplos de vídeos que eu fiz e que viralizaram, né? Então, irmãos, uma coisa que eu aprendi desde o começo, não adianta ficar falando só de salvação. Calma aí, eu vou explicar. Não adianta ficar falando só da cruz, porque as pessoas do mundo, elas não estão em busca da verdade, elas estão em busca de alívio. Guarde isso, as pessoas lá fora, elas querem um alívio. E aí, quando você soluciona um problema delas, quando você alivia a dor delas, quando você resolve um problema dela, usando a palavra de Deus, aquilo desperta na pessoa o seguinte, peraí, se a Bíblia é tão interessante assim, e ela me ajudou tanto, eu quero saber mais sobre ela. Ali você abre uma porta para você pregar o Evangelho. Ali você vai falar que só Jesus é o caminho, que sem Jesus ninguém pode ser salvo. Muitas vezes eu fiz vídeos somente para atrair pessoas mesmo. Né? Por exemplo, é pecado cortar cabelo? É pecado pintar as unhas? Irmãos, não precisa nem fazer um vídeo disso. A gente sabe que não é pecado, mas existe uma quantidade enorme de pessoas que ainda estão aprisionadas na lei, em regras, e ali no vídeo eu vou tirando, né, todas essas pressões, toda essa questão de usos e costumes, e vou trazendo o verdadeiro ensinamento. Então, muitas vezes, eu uso a isca, mas ali no vídeo eu trago o conteúdo que pode mudar a vida da pessoa. Então, se você aliviar a dor da pessoa, resolver um questionamento que ela tem, aquela pessoa pode pensar, nossa, o que mais de verdade tem na Bíblia? Eu quero saber. E ali você começa a pregar a palavra. Eu já ouvi muitos testemunhos, irmãos, às vezes o marido nunca quis buscar a Deus, aí a esposa vai lá, compartilha, só assiste essa oração aí, vai. Aí quando vê o marido já está lá chorando, Deus tocando no coração dele, ele não para de ouvir mais, e Deus vai trabalhando. Então a gente tem que ser estratégico. Não adianta ficar só querendo evangelizar, falando Jesus te ama, ainda que seja verdade, mas a gente tem que ajudar a pessoa no dia a dia. E aí vem a segunda pergunta que eu sempre faço. Né? O título está relacionado com o dia a dia das pessoas? Irmãos, tem muito cristão, muito estudioso aí que fala que se a gente ficar falando do cotidiano só das pessoas, é algo muito superficial, é algo muito simples. Eu já vi muita gente comentando nos meus vídeos, nossa, esse aí que é o pastor Antônio Júnior, eu não sabia que era tão fraquinho assim as mensagens dele, eu não sabia que era tão simples. Irmãos, isso aí no começo era pesado, ter que ler isso, é os haters, né? Mas hoje, graças a Deus, eu já me assumi, é simples mesmo, o negócio é simples. Mas eu falo isso porque tem gente que fica só querendo pregar doutrina, querendo pregar assim, um conteúdo muito complexo. Eles ficam assim, defendendo mais Paulo do que Jesus. Eles pregam mais sobre Romanos do que o Sermão da Montanha, do que as parábolas de Jesus. Por quê? Eles estão tão acostumados ali na bolha deles, que é uma bênção. É lógico, é importante. Tem os mestres, é um dom ministerial. Mas se nós quisermos alcançar as pessoas nas suas necessidades, no sofrimento que elas passam diariamente, a gente tem que falar do cotidiano delas. E para mim, para ser sincero, conteúdo profundo é aquele que faz a diferença na vida das pessoas. Não adianta eu ficar pregando aquela palavra difícil, se não vai mudar a vida da pessoa, se não vai ajudar ela no dia a dia. Tá, pastor, beleza, muito linda a sua mensagem, mas olha o que eu estou passando aqui, sabe? Então, eu sempre imagino, né, quando eu estou pregando, eu imagino aquela pessoa, às vezes na favela, pessoa passando por todo tipo de problema, às vezes até o rico, mas lá em depressão, querendo acabar com a vida. Inclusive, um dia, a gente foi numa conferência de casais, e uma moça daqui do Rio de Janeiro, ela chegou, estava eu e minha esposa, ela chegou chorando, ela não parava de chorar. E ela falou, pastor, eu tinha tudo na minha vida, pastor. Tudo dava certo, eu tinha condições financeiras, um marido excelente, filhos, não faltava nada, mas eu punha a cabeça no travesseiro e eu pensava, o que está faltando na minha vida? Eu não sei o que é. Pastor, eu estava em depressão profunda, pastor.
Aí eu entrei no YouTube e de repente tinha um vídeo seu lá, para quem estava sofrendo. Não lembro o que ela falou, mas ela falou: pastor, ali Deus falou comigo do começo ao fim. Minha vida foi transformada, eu fui liberto dos vícios, de tanta coisa errada, minha vida mudou. Sabe? Então, irmãos, se eu não tivesse falado de uma forma prática, atual, atingindo a necessidade dela, o Espírito Santo não ia agir naquela área. Eu ia estar falando só para evangélico, talvez, só para um grupo seleto de pessoas. E então, nós precisamos primeiramente saber quem é o meu público, quem eu quero alcançar. Eu fiz uma lista lá em casa de todas as necessidades das pessoas. As pessoas querem saber como ouvir a voz de Deus, elas querem saber como tomar decisões, elas acham que elas não são dignas do amor de Deus, e fui anotando. Irmãos, dá umas 300 palavras, de tanta coisa, tantas necessidades que a gente tem. Só ali já são 300 vídeos que dá para fazer. Uma vez uma moça foi lá na minha cidade, viajou uns 400, 500 quilômetros, e ela, mesma coisa, só chorava, e ela falou: pastor, você não vai acreditar, olha, eu era católica, fui tudo que você imaginar na católica, eu era coroinha, fiz tudo que tinha que fazer. Só que um dia, quando eu era criança, eu passei de frente a uma imagem, me veio um pensamento de xingamento contra aquilo. Justamente por eu saber que era uma coisa santa na minha mente, eu não podia confrontar aquilo. E eu pensei em xingar aquela imagem. Passou o tempo, começou a piorar. Eu fiquei atormentado por isso, tentei acabar com a minha vida várias vezes. Até que, um dia, eu estava pensando em acabar com a minha própria vida. Eu estava num consultório, meu esposo foi ser atendido, e eu queria acabar com a minha vida porque eu me sentia uma pessoa condenada ao inferno, que já não tinha solução para mim mais, porque me vinha pensamentos impuros sobre Deus, sobre Jesus, pensamentos até sexuais, coisas terríveis, pastor. Eu queria acabar com a minha vida. E aí eu falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor ainda tem algo na minha vida, se o Senhor não vai me condenar mesmo, usa alguma coisa, faz alguma coisa. Irmãos, ela entrou no YouTube, por incrível que pareça. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando alguém me pergunta: qual que é o segredo, pastor? Porque assim, mais de 3 bilhões de vezes foram assistidos os vídeos que eu coloquei. Eu falei: o segredo é que é o algoritmo de Deus. Aí na internet tem um algoritmo, né? Ele vai conduzindo, vai encaminhando todas as mensagens. Eu falo: é Deus, não tem explicação. Porque na hora o Espírito Santo coloca o vídeo. Porque eu falei daquele assunto. E aí ela caiu ali no vídeo. O que é toque religioso? Veja se você tem o toque religioso. Irmãos, ela começou a assistir e as lágrimas foram descendo. Por quê? Um dia alguém comentou no meu vídeo falando: pastor, pelo amor de Deus, fala sobre toque religioso. Eu fico achando que eu estou blasfemando, que eu já blasfemei, que eu já vou para o inferno. Eu nem sabia o que era isso, irmãos. Mas eu fui pesquisar e eu pensei: eu preciso fazer. E eu fiz, irmãos. Se eu não tivesse feito, o que aconteceria? Como é que essa mulher seria ajudada? Então, ali Deus transformou a vida dela, começou. Aí dali não para mais, porque aí o algoritmo também já ajuda. E ela foi vendo outros vídeos e Deus transformou a vida dela. Ela se converteu, o esposo dela também. Então, irmãos, nós precisamos falar do cotidiano das pessoas. E a terceira coisa que eu me pergunto: esse título desse vídeo, desse post, está muito claro de ser entendido? Eu não tenho que ficar explicando mais nada. Se tiver claro, eu prefiro claro do que bonito. Tem gente que quer pôr um título lindo, mas não funciona. A pessoa não entende sobre o que é aquilo. Então, para a gente não tomar tempo, eu tenho ainda 16 minutos. Se puder colocar na tela aí, eu peguei 10 exemplos assim, lá do meu canal, de capas de vídeo. E só para mostrar assim, da forma prática. Como a gente pode fazer? Vamos lá, deixa eu sair da frente aqui. Vamos lá, pode colocar. Olha lá, está de lá. Ó. Irmãos, quando começou a pandemia, eu pensei: eu preciso fazer um vídeo sobre pandemia, né? Aí eu falei: Jesus previu o coronavírus. Olha quantas pessoas assistiram. 9 milhões de pessoas assistiram. Agora, vamos falar a verdade aqui, irmão. Jesus previu mesmo o coronavírus? Não? Não, ele falou das pestes, não foi? No fim dos tempos vai vir as pestes, né, vão se alastrar. Mas não falou do coronavírus. Mas a gente tem que ser esperto, a gente não pode ser bobo, né? A Bíblia diz: os filhos das trevas são mais ousados que os da luz. Não pode ser isso, irmão. Eu pensei: vou usar essa tacada, porque é uma coisa comum, está todo mundo passando por isso. Na época explodiu.
foi a chance, falei de Deus, entendeu? Você precisa se converter, precisa se arrepender. E aí eu coloquei, veja a profecia de Jesus, aí já que não é uma previsão, né, era uma profecia, né? Não era um Nostradamus, ele não previu nada, ele profetizou, né? Ele disse que é algo que ia acontecer. Aí ali embaixo, para ficar mais leve, eu usei, veja a profecia de Jesus que já está se cumprindo hoje, né? Mas está vendo que é muito claro a mensagem? Jesus previu, a pessoa bate o olho, em menos de um segundo, eu penso assim, ó, em menos de um segundo a pessoa tem que ler o título e ela tem que ver a miniatura. Ela tem que bater o olho, não pode pensar muito. Pode passar aí, vai, vamos lá. Vamos ver. Olha lá, esse foi um dos primeiros vídeos que viralizaram lá no meu canal. Aí depois que eu fiz o da saia jeans, né, aí eu peguei o jeito. Aí eu pensei, gente, todo mundo gostaria de saber se Deus falando ou é coisa da cabeça dela, né? Aí no vídeo, irmão, só para vocês terem noção, eu ganhei 300 mil inscritos só com esse vídeo. Porque o YouTube ele mostra as estatísticas, né? Por quê? Eu falava assim, ó, gente, hoje eu vou falar 9 maneiras. Olha o tanto ficou atrativo. A pessoa pensa, nossa, 9 maneiras, eu quero saber quais são, né? Se alguma delas, Deus talvez já está falando comigo, nem estou sabendo. Aí eu falei, gente, se vocês é como eu também tenho uma dificuldade enorme de saber como Deus fala comigo. Eu comecei assim. E às vezes eu acho que é coisa da minha cabeça. Então aqui eu vou te mostrar 9 maneiras e vou te mostrar como que eu entendi que Deus estava falando comigo. Mas antes disso, faz o seguinte, ó, se inscreve aqui no meu canal, eu quero te ajudar todo dia. Então eu passei o mel na boca, entendeu? Você não pode entregar o conteúdo. Eu passei o mel na boca e depois eu falei, agora você se inscreve. Então, olha, 8.400.000, ó, porque é algo que as pessoas têm necessidade, elas querem entender. Então, como eu disse, não precisa pregar da salvação o tempo todo. Você vai fazer de forma disfarçada. E aí, lógico, né, no meio da mensagem, você vai trazer a pessoa para Jesus. Vamos lá. Esse foi um também bem no começo. Olha lá, 7 sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual. No começo do vídeo eu começo a falar assim, ó, irmãos não, né? Não usa a palavra irmãos lá. Mas eu falo assim, antigamente muita gente morria porque elas tinham um infarto e elas não sabiam que elas tinham um infarto. Com o avanço da medicina, elas foram vendo sinais. Às vezes uma dor no ombro, o peito vai apertando. Por elas saberem os sinais, elas foram o quê? Foi reduzindo então a taxa de mortalidade de infarto, por causa dos sinais. Aí no vídeo eu falo, imagine se você souber os sinais no mundo espiritual, de que você está sendo atacado. Com certeza você vai ser vitorioso. E aí no vídeo então eu pus esse bicho, nem sei o que é isso. Eu achei essa imagem na internet, eu achei interessante, falei, gente, que coisa, o que é isso? Será que é um anjo? Ele está agarrando a mulher ou está protegendo? Não sei. Aí gera o quê? Curiosidade. Pessoa, gente, deixa eu clicar, será que vai mostrar esse bicho preto lá no vídeo, né? Então, é o gatilho, irmãos. Tá bom? Vamos lá, pode passar aí. Olha essa aí, gente. Olha a pregação. Imagine se eu coloco lá, no caminho de Emaús. Ninguém vai querer ver aquilo. Agora eu coloco no vídeo, impossível não mudar de vida com essa pregação impactante. Aí coloco uma cena que eu estou chorando ali, bem na hora da oração. A mulher chorando. Lembrando, só um detalhe, irmãos. Por favor, não me julgue. Essa mulher não estava lá no culto, viu, gente? Mas, irmãos, ela não estava lá, viu, gente? Peguei na internet. Mas eu não menti, viu? Eu creio, se a pessoa colocar em prática o que eu ensinei nessa pregação, ela vai mudar de vida. É impossível não mudar de vida. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando da Bíblia, da palavra. Olha lá, 6,5 milhões de pessoas assistiram. Eu prefiro, às vezes, chamar atenção assim por algo forte, mas que o povo assista, porque senão eu coloco lá e ninguém assiste. Se eu colocar qualquer coisa, então vai, pode passar aí. Olha lá, 7 tipos de pessoas que Deus não responde. Na hora vem um gatilho do medo, né? Meu Deus, será que eu sou essa pessoa lá? Deus jogando a pessoa longe. Aí no título eu já pus, ó, se Deus não está te respondendo, assista esse vídeo. Irmão, 6 milhões de pessoas morrendo de medo assistiram isso aí. Por que eu coloquei esse título? Porque as pessoas pensam, pastor, eu vejo os comentários, pastor, eu acho que Deus não está me respondendo, não. Porque aí eu oro, não acontece nada. E aí eu vou falando, Deus não responde, o marido que trata mal a esposa, está na Bíblia, você está na Bíblia. Você entendeu? Então, a gente tem que usar essa estratégia. Vamos lá, pode passar.
Aí, esse aí eu coloquei recentemente, já está com 4.400.000, ó. E, novamente, é o medo, né? O gatilho do medo aí, ó. O anticristo está na Terra. Porra, eu quero saber, onde será que ele está, né? Será que é do Brasil? O que é isso? Está acontecendo uma reunião lá já, ele apareceu? Aí eu coloquei o título, A Prova de que o Anticristo está na Terra. Eu falei, irmãos, aí no vídeo eu falo, né? Olha, a gente fica querendo saber quando que o Anticristo vai chegar, quem é o Anticristo. Eu falei, irmãos, o Anticristo já está aqui há muito tempo. O espírito do Anticristo já está atuando no mundo. É o que está na Bíblia. O Anticristo não precisa se materializar, não. Ele já está operando nas novelas, na internet, entendeu? Eu não menti. Vocês concordam? O Anticristo está na Terra, o espírito do Anticristo. Então, a gente tem que ser estratégico. Vamos lá. Agora, esse aqui, olha lá, 8 tipos de pessoas que Deus abençoa. Aí a pessoa pensa, nossa, vamos ver se eu estou nessa, né? Quem sabe? Sabe por que eu fiz isso aqui, irmãos? Porque se eu colocasse o sermão da bem-aventurança, quem que ia querer ver isso, irmãos? Ia ter lá 10 visualizações, sermão da bem-aventurança. Pô, que coisa chata. Ou então a pessoa pensa, já sei qual que é. Mas aqui eu falo, gente, olha, Deus abençoa os puros de coração. Eles verão a Deus. Deus abençoa os humildes de espírito, os pobres de espírito. Então, eu simplesmente troquei as palavras. E às vezes leva tempo, você tem que pensar. E se tem uma coisa que a gente não gosta de fazer é pensar, dá trabalho, né? Mas vale a pena. E quanto mais você for usando as estratégias, lógico, tudo que eu estou falando aqui é de forma racional, mas existe a questão do chamado. Então, se você já tem um chamado, você tem unção, você tem palavra, se você acrescentar esse toque, né, de estratégia, vai arrebentar, para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Olha o título. No céu não entra pessoa boazinha. Né? Aqui eu usei o gatilho da crença. Porque as pessoas pensam assim, não, mas eu preciso ser uma pessoa boa, né, para ir para o céu. Aí na hora eu já tirei a pessoa, entendeu? Já quebrei a crença dela. No céu não vai entrar pessoa boazinha. Né? Aí o título eu pus, né, essa pregação vai mudar o rumo da sua vida. 3.400.000 pessoas assistiram. Eu acredito que muita gente que não é cristã assistiu essa pregação. Porque a pessoa pensa, nossa, mas eu achava que eu tinha que ser uma pessoa melhor para ir para o céu. Ou então, o que esse pastor está falando aí? Não, deixa eu ver. Então, vamos lá. Acho que já está acabando já. Olha lá, o jejum que o diabo não resiste. Ó, parecido com o primeiro vídeo que eu fiz lá da saia jeans. Ó, como fazer o jejum que Deus atende. Né? Aprenda a jejuar corretamente. O jejum que o diabo não resiste. 3 milhões, coloquei há pouco tempo, já está com 3 milhões de pessoas que assistiram. E qual que é o jejum que o diabo não resiste? É o que a Bíblia diz lá em Isaías, que Deus fala, olha, se vocês viverem em santidade, se vocês abrirem mão do que é errado, isso aí vai ter muito mais valor do que ficando com a barriga vazia. Então Deus falou, o que eu quero de vocês não é que vocês se separem um dia, isso é importante, mas eu quero de vocês compromisso, obediência. Aí eu falei, gente, obediência, o diabo treme diante da obediência. Então, eu tive que pôr um título que todo mundo quer ver, aquela cara do diabo ali desesperado, entendeu? Vamos lá, eu acho que é a última. Vamos ver se tem mais aí. Aí, a maior pandemia da história, também coloquei na época, a maior pandemia da história do mundo, né? A pessoa, na hora, ela pensa, ele vai falar de pandemias, né, que já existiram, e realmente, eu vou contando, né, da varíola, febre amarela, não sei o quê, vou contando. Aí eu falo, gente, mas tem uma pandemia que eu não vou falar qual é, mas eu vou dar alguns sinais aqui. Aí eu falo o seguinte, olha, o ato irresponsável de um casal gerou essa pandemia. E outra, não tem ninguém que possa dizer que não vai pegar ela, porque todo mundo pegou. Aí eu vou falando do pecado, entendeu? E aí eu falo que o pecado não tinha vacina, e aí Deus proveu através do sangue de Jesus e tal. Então, são estratégias, né, que a gente vai usando. E eu acho que, por fim, é essa. É a última, né? Já foi? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí nesse tempo. E que você possa, né, estar debaixo da unção de Deus, como você já está. Que você possa levar a palavra sem ter que ficar pregando coisas que não estão na Bíblia. Foque na Bíblia, mas seja estratégico também. Use a sabedoria. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos tendo uma grande oportunidade, porque as pessoas estão sedentas, é impressionante. Se eu for olhar o meu direct lá do Instagram, infelizmente eu não consigo nem olhar, porque eu acho que deve ter mais de 100 mil mensagens lá.
as pessoas estão sedentas, famintas por uma palavra, e que Deus possa te usar. Infelizmente não deu para falar das outras redes sociais, mas o princípio é o mesmo. Chame atenção, fale de uma forma simples, fale nas necessidades das pessoas. É isso que eu tenho procurado fazer, e graças a Deus, Deus tem feito com que muitos frutos tenham vindo para a glória dele. Amém? Deus abençoe, gente.